Olha o que a palavra de Deus diz, vamos meditar na palavra. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Primeira coisa, Jabes foi mais ilustre. O que é uma pessoa ilustre? É uma pessoa nobre, é uma pessoa de destaque, é uma pessoa especial. Jabes, ele foi melhor que os seus irmãos. Ser melhor é uma escolha. Você pode escolher ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, uma pessoa trabalhadora ou preguiçosa. Você pode escolher acordar cedo ou acordar tarde. Você pode escolher buscar a Deus ou não buscá-lo. Você escolhe vir na igreja ou não vir. Por exemplo, eu estava observando o povo chegando aqui na reunião, gente chegando de guarda-chuva, de sombrinha. Eu vi que estava chovendo e fazendo bastante frio, né? É uma escolha. Eu vou ou eu não vou? A senhora fez uma escolha, não fez? Ela fez uma escolha. São as escolhas que nós fazemos que fazem o que somos. Podia ter ficado em casa. Ela manda Deus. Ela ora muito. Eu não sei. Eu choro na igreja. Faz uma oração na minha cabeça e nas pernas. O que você acha que eu vim fazer aqui? Estou fazendo o que agora? Eu vim com a fé em você. Então, vem com a fé em Deus. Você pode até usar a minha fé. Eu tenho fé em Deus. Então, Para você de conhecer. E dar água e vida. é? A senhora podia ter escolhido ficar em casa, né? Vem de longe, Mogi das Cruzes. É? Faz oração nas pernas. Para amolecer. A senhora não sabe, mas eu já fiz. Nas Já fiz. Já fiz. Já. Glória a Deus. Vou andar amanhã. Daqui para amanhã, né? Em nome de Jesus. Isso é a escolha. Elas escolheram, podiam ter ficado em casa. Vocês vão ver dentro de alguns dias as bênçãos ali. Tudo é uma escolha. O Jabes, ele escolheu ser uma pessoa diferente. Nós vivemos num mundo mau, em que é natural a pessoa ser má, egoísta, perversa, dissimulada, mentirosa, fofoqueira, falsa, jactanciosa, orgulhosa. O mundo contribui para isso. Há quem diga que o homem é produto do meio. Eu discordo. Você é produto das escolhas que você faz. E Jabes fez as escolhas dele. Por isso que a Bíblia relata que ele foi o quê? Que ele foi o quê? Olha lá. Mais ilustre, ou seja, nobre, do que seus irmãos. Então os irmãos dele eram de um jeito e Jabes era de outro. Mas por que ele não foi igual aos irmãos? Por que ele não seguiu o mesmo caminho dos irmãos? Ele fez uma escolha. Você faz as suas escolhas. Continua. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Então Jabes, para nascer, foi muito difícil o parto. Então as coisas não começaram maravilhosas para ele. Não. Ele recebeu esse nome porque quase que, né, acontece algo ruim ali. Foi muito difícil, muito sofrimento. Às vezes a pessoa, o início da vida dela é uma vida de muito sofrimento. Bispo, eu já sofri muito na minha vida. Já passei muito aperto, muita dificuldade, muita luta. Mas isso não quer dizer necessariamente... Deu problema na câmera, é? Isso não quer dizer necessariamente que porque começou difícil a sua vida, com dificuldade, que você tem que aceitar essa situação e continuar com a sua vida amarrada. Nada disso. Não. Eu nasci pobre,
vou morrer pobre. Na minha família todo mundo se separa, eu vou pelo mesmo caminho. Tem uma doença hereditária, meu avô morreu com essa doença, meu pai morreu com essa doença, eu estou com ela também. Espera aí, não. Ele não foi como seus irmãos. A Bíblia diz que ele foi diferente. Mas as coisas não começaram fáceis para ele. Não. A Bíblia diz, Jabes invocou o Deus de Israel. Gente, se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando você invoca o nome do Senhor. O apóstolo nessas concentrações, o que ele está fazendo? Qual o nome das concentrações que o apóstolo tem ido? Como é que é o nome? O dia da invocação. Ou seja, ele está chamando as pessoas, o povo que está indo nas concentrações, estimulando as pessoas a fazer o quê? A invocar o nome do Senhor. Tem que invocar. Se a coisa está difícil, tem que invocar o nome do Senhor. Você não pode ficar vendo a sua vida indo pelo ralo, as dificuldades te cercando e te fechando, você atolado no lamaçal e não fazer nada. Tem que invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz claramente: aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Isso é bíblico, isso. É bíblico. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o nome do Senhor, igreja. Tem que invocar, não tem outra saída. Você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar olhando as coisas acontecendo e não tomar atitude nenhuma, achar que é normal. Normal nada. Normal é ter saúde, normal é ter prosperidade, normal é você ser feliz. Você não pode abrir mão disso. Se você é filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? Deixa eu ver. Então, peraí, se você é filho de Deus, por que você vai aceitar a anormalidade na sua vida? Doenças, enfermidades, dores, a vida financeira amarrada, portas fechadas, caminhos trancados, tudo dando errado, humilhação, vergonha. Não. Infelicidade, sofrimento, dor, tristeza, aborrecimento, não. A Bíblia diz que Jabes fez o quê? Ele invocou o nome do Senhor, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele pediu para alargar a fronteira. O que quer dizer isso? As fronteiras são os limites. Os limites. O Brasil tem fronteiras? Tem. E do outro lado da fronteira é outro país. Por exemplo, o Brasil faz fronteira com a Argentina. Do lado de cá é Brasil. Do lado de lá, Argentina. O Brasil pode fazer alguma coisa do lado de lá? Pode? Não, porque lá é outro país. Pertence a outro povo. Às vezes tem países que é assim, do lado de um país é uma beleza. Passou a fronteira para aquele outro país, pobreza, sofrimento e por aí vai. Cada país cuida da sua terra. O limite é a fronteira. Só que Jabes não se contentou com os limites que haviam na vida dele, e ele pediu para quem alargar as fronteiras? Quem? A quem que ele pediu? Deus. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele não estava satisfeito, ele queria mais. Ele queria mais. Ele queria que as fronteiras fossem alargadas. Ele queria crescer mais. Ele queria progredir mais. Por exemplo, se você tem lá um sítio, né?
E você começa a comprar gado, 100, 200, 300, 1000 cabeças. Vai caber no sítio? Vai caber no sítio? Não, ele precisa o quê? Aumentar. Está crescendo, está prosperando. Se ele não aumentar a terra, ele não pode aumentar o gado. Então ele vai procurar o quê? Comprar uma fazenda, alargar as suas fronteiras, para crescer mais e mais. Se eu quero plantar, eu tenho um terreno, e eu plantei o terreno todo, uma colheita foi maravilhosa, e eu quero plantar mais, eu tenho que aumentar o meu terreno. Ou seja, alargar as minhas fronteiras. E eu pergunto, qual é a sua fronteira? Minha fronteira é 2, 3 salários mínimos. Bom, vai ficar complicada a situação, né? Para você ter uma condição de vida melhor, você precisa ganhar mais. Ser promovido, abrir seu próprio negócio, mudar de empresa, alguma coisa precisa acontecer. Porque se você continuar recebendo aquele mesmo valor de salário, você vai ter um limite. Você quer ver uma coisa interessante? Cartão de crédito tem limite? Tem limite? Quem impõe o limite no seu cartão de crédito? Hein? É o banco. E o banco calcula o limite do seu cartão pelo dinheiro que passa na sua conta. Você sabia disso? Você acha que banco é bonzinho? Banco é bonzinho nada, ele sabe até onde ele pode te emprestar. Porque, na verdade, quando você está usando o cartão de crédito, ou muitas vezes até o cheque especial, aquele é um empréstimo. Ele está te emprestando lá para você comprar até um limite, que ele sabe que você dá conta de pagar. O banco não quer se arriscar. Por exemplo, tem pessoas que o cartão de crédito dela é R$1.000. Ou seja, ela só pode comprar até quando? Até 1.000. Tem gente que o limite é 3.000, 5.000, 10.000. Quanto maior o limite, é porque o banco vê que passa mais dinheiro na sua conta. Então ele calcula o risco de dar para você um limite, porque sabe que dentro daquele limite você consegue pagar. Agora começa a atrasar para você ver. Começa a deixar de pagar para você ver. Vai começando a cortar o teu limite, vai descendo. Daqui a pouco o seu cartão não é renovado, eles não renovam o teu cheque especial, e por aí vai. Então, limites. Jabes tinha um limite, mas ele se contentou? Não, ele fez o que, igreja? Pediu para alargar as fronteiras. Aí ele continuou dizendo, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal. Olha só, ele pediu para que Deus fosse com ele, e que a mão de Deus o preservasse do mal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o mal existe nos nossos dias? Existe? Existe, o mal está por aí, ó. O mal, infelizmente, tem alcançado o coração de muita gente. Os homens têm permitido que o mal entre nas suas vidas, e os homens têm sido usados pelo mal. Então Jabes, sabendo disso, ele pediu para que Deus o guardasse e o protegesse. Ele pediu proteção divina. O que é a proteção divina? É quando Deus determina que anjos guardem e protejam você e a sua família. É isso. Eu te pergunto, nós precisamos de proteção divina, igreja? Precisamos. Precisamos da proteção de Deus. Então, esse foi mais um pedido que ele fez. Senhor, que a tua mão seja comigo, e que o Senhor me proteja, que eu seja protegido do mal. Esse foi o pedido que ele fez. Agora ele fez mais um pedido, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele não queria passar por aflições.
Bispo, mas é possível isso? Viver nesse mundo e não ter aflição? Será que é possível, igreja? Hein? A gente vive no mundo mau, inimigos por todos os lados, maldade em todos os cantos. Será que é possível alguém viver e não ter aflição? Mas ele fez esse pedido. Quando nós fazemos os nossos pedidos, você tem que avaliar o seguinte. Por exemplo, nós tivemos ali o testemunho de uma mãe, cujo filho os médicos desenganaram, disseram que só tinha 5% de chance, e se sobrevivesse, ele ia vegetar, não ia falar, não ia ouvir, não ia andar. Quando essa mãe clamou e pediu para Deus curar o filho dela, ela estava pedindo uma coisa que humanamente era o que, igreja? Era o que, igreja? Impossível. Aí eu pergunto, Deus atendeu ou não atendeu? O menino estava aqui ou não estava? Perfeito, falando, estudando e ainda torcendo pelo Corinthians. Aí eu falei, o milagre foi demais. Eu perguntei, Herbert, quem torcer pelo Vasco da Gama foi difícil. Eu perguntei quem torcer pelo Corinthians aqui, mais da metade da igreja. Meu Deus do céu. Aí eu perguntei pelo Vasco da Gama, gritou um lá no fundo, aí um outro desesperado lá na ponta. Você estava aqui nessa hora? Se você estivesse aqui, você ajudava a gritar, né? Mais um vascaíno aí também. Ó. Seu filho é vascaíno também? Também? Meu pai do céu, já somos 3, né? O bispo Leandro, 4, cadê ele? Só tinha 3 e um foi arrebatado, olha só. Meu Deus do céu, já desistiu já foi vestir a camisa do Corinthians já. Aí, olha só, era uma coisa impossível, ela pediu e Deus atendeu, igreja, porque Ele é o Deus do impossível, Ele faz acontecer o impossível na vida daquele que acredita. Olha lá, o impossível dos homens são possíveis para Deus. Ô bispo, mas não é possível a pessoa não ter aflição. Mas ele pediu, e aí? Ué, ele pediu, mas será que ele foi atendido? Vamos ver. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uai, está doendo, bispo? Não, é mineiro falando, mineiro é assim, uai, Deus atendeu. Ué, ele teve fé, pediu e Deus atendeu. Então, a história de Jabes acabou ali, ó, acabou. O bispo não fala mais nada dele, acabou, não fala mais nada do Jabes, acabou. Mas ele pediu, alarga minha fronteira, sua mão seja comigo, me preserves do mal, e que eu não tenha aflição. E Deus atendeu tudo que ele pediu, igreja. Deus atendeu tudo que o Jabes pediu, porque Deus viu nele nobreza. Deus olhou para Jabes, não é que um mérito, veja, entenda, na época de Jabes, o Espírito Santo ainda não tinha sido manifesto, eles não sabiam do Espírito Santo. Hoje nós vivemos na graça e temos o Espírito Santo. Muito mais, se você pedir alguma coisa, Deus vai te atender. Ele é poderoso para tornar o seu sonho realidade e atender aquilo que você deseja. Ah, mas é impossível. Mas não é impossível que ele gosta de fazer? Aí vem aquela pergunta que está lá, acho que é Lucas 18, no final da parábola da viúva: achará fé na terra, porventura, o Filho do Homem quando vier? Ah lá. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, Jesus ele fala, quando eu voltar aqui, será que eu ainda vou encontrar gente que tenha fé? Porque isso é fé. O que é fé? Acreditar.
É certeza do que você espera. Não importa, gente, não importa. Para Deus não tem grande nem pequeno, para nós tem. Para nós, o Davi é pequeno e o Golias é grande. Para nós tem diferença, para Deus tem diferença? Não tem, tanto que o pequeno derrotou o grande. E aí? O improvável aconteceu. Nem Saul acreditava que Davi conseguiria derrotar o Golias. Mas aí, como não tinha ninguém para ir, o povo de Israel estava sendo envergonhado. Fazer o quê, né? Não tem ninguém, vai o Davi mesmo. Ninguém acreditava que Davi, e os irmãos dele, ninguém acreditava. O único que acreditava era Davi. Você olhou para ele, riu, zombou dele. Falou, isso aí que é o campeão de Israel? Isso aí? Ele não acreditou. Mas foi exatamente aquele rapaz franzino e novo que Deus usou e derrotou o gigante, igreja. Então isso significa dizer que o que precisamos é acreditar. Você veja que o primeiro pedido de Jabes foi o quê? Aumentar a fronteira. E eu vou dizer para você, a primeira coisa que você tem que ter para que você alcance um grande milagre é aumentar a sua visão. Se você tiver uma visão pequena, curta, estreita, você não vai sair daquilo. Mas se você alargar as suas fronteiras, levantar a cabeça e olhar para os céus, você vai ver a grandeza de Deus na sua vida, igreja. Aí você vai ver que Deus é maior do que você, é maior do que a terra, é maior do que tudo. Mas enquanto você olha para baixo, você só vê o que? Fracasso, derrota, sofrimento, limitações, fronteiras. Não há fronteira para aquele que acredita em Deus. Entendeu a palavra? Não há fronteiras, não há limites. Deus, Ele pode fazer tudo na sua vida. Quem entendeu a palavra?